Hoje eu vou contar a história da energia elétrica no Vale do Ribeira, sobretudo a cidade de Registro, daquele jeito que a gente gosta, com muitas fotos antigas, recortes de jornais, depoimentos e muitas curiosidades. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp e bora para o resenha de número 31. Resenha Registrense. Oferecimento: Agência de Publicidade Ilustrativa. Quando o assunto é iluminação, nos primórdios do Vale do Ribeira, podemos considerar a condição de Iguape nos séculos passados, antes mesmo de Registro existir como cidade. Segundo o livro Iguape, Nossa História, do mestre Roberto Fortes, até o fim da época colonial por volta de 1820, a iluminação das casas de Iguape era feita à base de velas de cera. Também era utilizado o óleo de peixe para as lamparinas e lampiões. Somente a partir da segunda metade do século XIX começou a aparecer os lampiões à base de querosene. Aqui em Registro não foi diferente. O lampião foi usado por muito tempo desde a chegada dos imigrantes japoneses, como comprova esta foto, que é muito provável seja de 1916, mostrando boa parte das famílias nipônicas desembarcando pela primeira vez do vapor Cândido Rodrigues em terras registrenses. Observem que aqui tem um poste de iluminação, sendo um lampião público à base de querosene. O livro do Nosiel Antônio Pedroso, Registro, Histórias, Boatos, Causos, Mitos e Lendas de um Povo, cita a publicação de um jornal de 1925, intitulado de O Iguape, que noticiou a bagunça de baderneiros que certa noite destruiu todos os lampiões da iluminação pública da vila de Registro. Esta foto, por volta da década de 1930, mostra bem de perto como eram esses postes de lampiões públicos, que consistiam em um reservatório para querosene, um pavio que absorvia o combustível e uma chama de fogo que produzia luz. Uma proteção de vidro, geralmente em forma de tubo, envolvia a chama, aumentando sua luminosidade, otimizando a circulação de ar. Essa foto, como já muitas vezes dita, é o local onde hoje é situada a Sabesp, ao lado da Escola Francisco Manuel. Uma curiosidade muito legal: antigamente existia a profissão de acender e apagar os lampiões. Ainda em 1930, o jornal Diário Nacional fez uma reportagem especial sobre Registro, que trouxe uma citação importante sobre a energia, com o título, abre aspas, "Os brasileiros precisam de um cônsul na colônia japonesa de Iguape. A nossa reportagem na progressista colônia de Registro." Fecha aspas. Num trecho específico, foi registrado o seguinte, abre aspas, "A povoação está dotada de luz elétrica, 20 e tantos caminhões, farmácia, médico, posto de higiene, hotéis, um campo de tênis, sendo várias as casas que possuem vitrolas. Tudo fruto da organização do trabalho, da instrução dos japoneses." Uma curiosidade rápida também, este local do campo de tênis é onde hoje está construída a Escola Francisco Manuel. Segundo informações da professora Yolanda Possi, o primeiro gerador de energia da cidade era a base de carvão e ficava próximo do KKKK, que era de responsabilidade onde tudo indica do senhor Midori Shiraoka. De fato, todos os estudos apontam que nas primeiras décadas do desenvolvimento de Registro, sobretudo, a energia elétrica era produzida e fornecida de maneira particular pelos japoneses. Esta foto mostra como eram os postes: madeira cortada de forma rudimentar, com lâmpada incandescente instalada. Nos primórdios do desenvolvimento de Registro, era comum os japoneses cortarem madeiras, abrindo caminhos. O local desse poste hoje é a esquina da Jonas Banks Leite com a Joaquim Marques Alves, onde hoje funciona a Escola de Música I7. Esta outra foto da mesma década de 30 reforça o estilo do poste que era usado e, mais claramente, os fios que distribuíam a energia. Quanto à localização, esta é a atual Avenida Jonas Banks Leite,
Esta foto muito conhecida que mostra outro ângulo, é possível observar o mesmo poste, a sacada e até mesmo o caminhão confirmando o local. Laureano nos conta que a iluminação pública em nossa avenida principal nos primórdios era apenas um ponto de lâmpada, no meio de um cabo esticado entre dois postes. E para ligar e desligar as lâmpadas públicas, era feita de maneira manual pelo cidadão Midori Shiraoka, onde, com uma vara longa, ele rosqueava as lâmpadas para acender e no outro dia desrosqueava para desligar. Em 1942, a revista Diretrizes confirmou o seguinte, abre aspas, Independência para registro, uma cidade brasileira que pertence a uma companhia japonesa. Em trecho específico, foi dito o seguinte, considerando que se prevalecendo da indiferença com que os governos municipais que têm sucedido em Iguape têm encarado a gravíssima infração de um direito soberano que só ao excelentíssimo senhor chefe da nação é dado exercer, qual seja o de conceder a exploração comercial de energia elétrica, força e luz, que vem sendo explorada publicamente em registro pelos japoneses. Fecha aspas. O jornal O Dia, também em 1942, confirmou a questão da exploração de energia, com o título, abre aspas, em registro, ninguém tomou conhecimento da ruptura de relações do Brasil com o eixo. O industrial amarelo organizou o monopólio de energia sem dar satisfação a ninguém. Fecha aspas. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Após a Segunda Guerra Mundial, muita coisa mudou. A KKKK fechou, assim como tantos outros estabelecimentos nipônicos, tomado pelo governo brasileiro. A geração de energia elétrica certamente também foi interrompida nesta época. Após a emancipação da cidade de Registro, em 30 de novembro de 1944, um novo tempo de administração foi instaurado por aqui. Em 1947, o Jornal de Notícias confirma a utilização de lampiões naquela época. Abre aspas. O prefeito municipal de Registro providenciou a compra de lampiões destinados a todos os cursos de alfabetização que funcionam à noite na cidade e que não possuem outros meios de iluminação. Fecha aspas. Já em 1950, o jornal A Tribuna, em matéria especial intitulada de Impressões de Viagem, um passeio a Registro, nos mostra a informação, abre aspas, registro se ressente da falta de força de luz elétrica, que é fornecida à cidade com o auxílio de um motor. Fecha aspas. Ainda em 1950, Registro, que estava sob a administração do primeiro prefeito eleito da história, senhor Cizenando de Carvalho, através de uma foto histórica, registrou uma significativa notícia para a época, com o título Importante melhoramento na cidade de Registro. O senhor Cizenando de Carvalho, prefeito do próspero município litorâneo, firmou o contrato para a substituição da iluminação local. A firma Motores Marítimos Náuticos Limitada de Santos, incumbida da realização do importante cometimento. Fecha aspas. Esta foto da década de 50, nas proximidades da antiga Casa Oshika, próximo à Praça Beira Rio, indica que os antigos postes instalados pelos japoneses ainda eram usados naquela época. Quando era garoto, eu vinha a Registro, ainda era no tempo que a energia acabava, né? Era interrompida às 10 horas da noite. Esse tempo era o tempo da Casa da Força, que era instalada ali na esquina da Gersone Nápoles com a Ameraldo Previd. Para quem desce do Banco Bradesco, fica à esquerda na esquina. E ali mais tarde veio ser a Câmara Municipal. Depois, já numa gestão mais recente, eles permutaram, né, aquela propriedade com onde hoje está a Câmara Municipal. Em 1957, o jornal A Tribuna estampou na capa a notícia que mudaria o curso da história. Abre aspas. Energia elétrica abundante e mais barata para o litoral. Está em fase adiantada a construção da usina termoelétrica de Juquiá, que servirá a todo o litoral sul desde Cananéia e Itanhaém. Fecha aspas.
Mais abaixo, a imagem do projeto e a confirmação por texto. Abre aspas, termoelétricas de Votuporanga e Juquiá. Enquanto a usina ainda não era realidade, devido sua construção, em pleno ano de 1958, a cidade de Registro estava sob o comando do prefeito Wilde José de Souza. Mais uma vez, o jornal A Tribuna registrou a situação de momento, que era a seguinte, abre aspas, energia elétrica. Por estas colunas temos debatido a situação precária da energia elétrica, cuja empresa fornecedora, de propriedade do senhor Nestor Ferreira da Rocha, tem causado prejuízos ao comércio. Fecha aspas. Esta foto ao lado da matéria é durante a construção do atual prédio da prefeitura hoje em dia, o nosso Paço Municipal. Nesta época, estava sendo construído para funcionamento do fórum da cidade. Aqui, de pé em frente às obras, se encontra o senhor Wilde José de Souza e o capitão Rodolfo Petenar, em visita ao município. Pouco tempo depois, o jornal voltou a estampar a foto do prédio praticamente terminado. E mais abaixo, a foto do prefeito, dando explicações ao correspondente da tribuna sobre as obras públicas. Um trecho da matéria ao lado citava a má qualidade da nossa iluminação. Abre aspas, Registro é a cidade que conta com a pior iluminação pública em todo o litoral sul. Fecha aspas. De fato, por muito tempo, a cidade ficou imersa à escuridão. Naquele ano, a seleção brasileira com Pelé no ataque estava prestes a disputar a final da Copa do Mundo de 1958. A cidade, que era iluminada por motor, sendo 2 geradores da prefeitura, com capacidade de apenas 150 kWh, só tinha energia suficiente para algumas horas do dia, geralmente no início da noite, até às 22 horas aproximadamente. Acontece que no dia da final da Copa, onde o Brasil enfrentou a Suécia, o jogo aconteceu de dia, e muitos precisavam da energia elétrica para ligar seus rádios. E assim, o prefeito Wilde José de Souza autorizou o funcionamento do motor gerador de energia fora do horário. E ao final, todos sabem, festa no país com o primeiro título mundial do Brasil e a revelação Pelé para o planeta inteiro. No ano seguinte, o prefeito Wilde, que estava com apenas 44 anos, faleceu vítima de mal cardíaco, como noticiado na época. A sua missa de 7º dia ocorreu na Igreja Episcopal Cristo Rei em Registro. Quanto à usina termoelétrica de Juquiá, este foi um projeto significativo para o Vale do Ribeira. Foi liderado pelo engenheiro eletricista civil e mecânico Wellington Pinto Alves, um grande profissional que trabalhava na CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. Ele foi contratado pelo governo do estado de São Paulo, tornando-se superintendente de construção, manutenção e operação de usina do DAE, o Departamento de Águas e Energia Elétrica. O engenheiro Wellington, natural de Três Corações, de Minas Gerais, bravamente tomou a decisão de trocar sua estabilidade na CEMIG para vir encarar esse desafio de tirar o Vale do Ribeira da escuridão em 57. O decreto que instituiu a construção da usina foi assinado pelo presidente Juscelino Kubitschek e a obra foi executada no governo de estado de Jânio Quadros. No início, o engenheiro ficou longe de sua família, comandando todos os processos, inclusive o de terraplanagem. Conforme a obra foi avançando, conseguiu trazer sua família para perto, mas ainda assim em um lugar remoto e longe de tudo, mas com um único foco: a contribuição para o desenvolvimento do Vale do Ribeira. Esta bela foto durante a construção da usina mostra um detalhe importante, que é o desvio da linha do trem para o fornecimento de materiais. Vale lembrar que você já viu aqui no canal que Juquiá desde 1915 tinha uma linha de trem que ligava até Santos. O engenheiro por diversas vezes vinha a Registro, conforme mostra esta foto, na balsa do Rio Ribeira e o KKKK ao fundo. Já esta foto em questão mostra o caminhão da Tenenge transportando postes em Registro. Fato é que depois de muito empenho em liderar todas as etapas, a usina finalmente foi inaugurada com presença do então secretário da Aviação, Brigadeiro Faria Lima. Wellington e sua esposa Maria Inês, além de representantes de todos os municípios beneficiados do Vale do Ribeira. Segundo esse arquivo, a capacidade da usina em sua inauguração era de 10.000 kW. Uma curiosidade:
Segundo o estudo de Ana Sofia Viana Alves e diversos colaboradores, tudo indica que o projeto da usina é assinado pelo renomado Oscar Niemeyer. Quero aqui fazer um agradecimento ao Wellington Júnior, ao historiador Hermann Volpert, João Carlos Leal e Ana Sofia, que escreveu o livro O Início do Desenvolvimento do Vale do Ribeira, que serviu como base de pesquisa da vida do saudoso Wellington Pinto Alves. O jornal A Tribuna, de 30 de janeiro de 1959, estampou a inauguração em sua capa, com a seguinte manchete: praticamente inaugurada a Central Termoelétrica do Vale do Ribeira. No destaque, o brigadeiro Faria Lima acionando a chave de funcionamento oficialmente. Pouco tempo depois, ainda em 59, o jornal confirma que Registro passou a ser abastecida por energia diurnamente, ou seja, 24 horas por dia, graças à usina de Juquiá. Um dia chegou uma pessoa lá em casa, conversando com meu pai, e falou assim: Nhô Antônio, né? Que no sítio era Nhô Antônio. Agora colocaram luz na cidade. A gente acha uma agulha no chão. Eu nunca esqueci essa frase dele. Isto era nos anos 59 e 60. O engenheiro Wellington, após concluir sua missão em Juquiá, veio morar em Registro e fez parte da história de grandes projetos na cidade, como a fundação da Aciar em pleno 1970 e a cooperativa Use Leite, que tinha sede aqui em Registro, e o Pelé como sócio. Também foi responsável pela construtora que conduziu as obras da SP-139 no trecho Registro 7 Barras. Wellington foi um bravo homem e merece todas as nossas homenagens, onde inclusive uma avenida em Registro, que passa também pelo bairro Carapiranga, leva o seu nome. Em 1960, foi dado início à etapa da eletrificação rural de Registro, como confirma o jornal A Tribuna, em agosto daquele ano. Abre aspas, Registro, governo do estado, executará a primeira etapa da eletrificação rural. No sítio era lampião a querosene, né? Aqui mesmo, onde eu fui morar quando eu casei, eu comprei um terreninho lá na Vila Fátima, não tinha energia elétrica, era no lampião a querosene. Às vezes comprava lata de querosene, uma lata de 20 litros. Os mais abastados compravam uma lata, os menos compravam 1 litro, 2 litros de querosene. Os japoneses vendiam. De fato, a eletrificação rural foi um importante projeto que contava com a autorização e apoio do DAE, levando assim energia para toda a zona rural de Registro. A sua inauguração oficial ocorreu em 1962, como confirma esta manchete do jornal Correio Paulistano. Uma pequena nota em mais uma edição desse jornal dava o tom da importância do projeto. Abre aspas. Pequena nota. Dentro de poucas semanas em Registro, no Vale do Ribeira, a primeira iniciativa cooperativista de eletrificação rural do estado de São Paulo e quiçá no Brasil, estará concretizada. Coube ao DAE o projeto, a orientação e a fiscalização do empreendimento lançado pela Cooperativa Agrícola de Registro, que é presidida por um excelente agricultor, o senhor Tokojiro Shimizu. Fecha aspas. Então, a eletrificação rural, eu entrei por intermédio do meu pai. Ele veio morar na cidade e foi trabalhar no corte de madeira, de eucalipto, para a preparação dos postes para a eletrificação rural, que, diga-se de passagem, é a primeira eletrificação rural do Brasil. Então foi feito no Vale do Ribeira, foi com certeza um empenho da colônia japonesa, no governo Carvalho Pinto. A Cooperativa Agrícola Mista de Registro fez esse empreendimento. Naquele tempo, eu fui para trabalhar também na empresa, eu diria, na cooperativa, inicialmente como cozinheiro, e acabei sendo o eletricista principal naquela época já da eletrificação rural. Atravessar os brejos arrastando o cabo, depois subindo de espora para levantar os cabos. Para mim, ser esporeiro na época era magistral, você subir correndo no poste. Fazia a instalação, a gente criava algumas coisas, aprendi com outros, claro, né? Então, e tinha obrigação de passar para outros. Então, eu sempre falo aqui de um cidadão que se chama José Pereira,
O filho dele hoje é chefe na Polícia Civil. Ele sempre conta. O seu Laureano que ensinou meu pai a trabalhar com eletricidade. E hoje ele é além do serviço que ele faz, do emprego dele, ele é um eletricista bem competente. Filho do que aprendeu comigo. Mas o que ficou para o assunto que é interessante hoje, levar luz à casa das pessoas. Você chegava na casa, tinha aquele lampião a gás, quando a pessoa era mais abastada, né? ou então outro tipo de aparelho, quando a gente ligava a chave, tudo ficava às claras. Então era muito, muito gratificante. Então nós fizemos isso por 8 anos. Ainda por volta desta época, início da década de 60, a usina termoelétrica de Juquiá e, respectivamente, toda a administração de energia elétrica deixou de ser responsabilidade direta do DAE e passou a ser da Uselpa, que, segundo Selmo Mima de Oliveira, chegou a construir esta estação para auxiliar na distribuição de energia. Durante sua gestão, a troca de boa parte dos postes ganhou celeridade e foram substituídos por estruturas modernas à base de concreto, substituindo-os de madeira, na zona urbana, mas ainda com lâmpadas simples, como mostram essas fotos em meados daquela década. Esta foto em destaque é o local onde hoje está estabelecido o Shopping Magário. Em 1967, o comando da energia passou a ser de responsabilidade da CESP. O jornal Cidade de Santos noticiou a troca de comando. Política energética do Estado tem comando único. Mais abaixo, a imagem do Estado de São Paulo com o logotipo da CESP, considerando o Vale do Ribeira como a região de número 7. Eu sou norte-sinopolense, região de Presidente Prudente. Eu saí de lá quando meu pai vieram para cá, eu tinha acho que 4 anos mais ou menos de idade. Meu pai teve uns tempos em Santos e depois veio para Juquiá. Só que a gente não veio direto para morar na cidade, veio morar no sítio. Depois, com 15 anos de idade, é que eu vim para a cidade. E em 1973 eu me formei no ginásio. Naquela época aqui não tinha, o colegial era só aqui em Registro que tinha. Aí em Juquiá, esse lugar não tinha, então você tinha que viajar para Registro, e era só colegial comum. E eu já trabalhava como eletricista, então eu resolvi continuar a carreira de eletricista. E fui para São Paulo, no Colégio Industrial Estadual Getúlio Vargas, no Ipiranga. Eu sou formado em técnico de eletricidade sênior, 3 anos direto, eu estudava por dia e noite praticamente. O meu curso era integral. E eu me formei em dezembro de 77, comecei a trabalhar numa empreiteira lá em São Paulo, na Fujibras, numa empreiteira. Naquela época o pessoal trabalhava já no metrô, aquelas estações de metrô e tal. E trabalhei acho que dezembro, janeiro, fevereiro, em março e abril já soube da vaga da CESP, na época, Centrais Elétricas de São Paulo. Aí eu vim fazer um teste, para fazer uma entrevista, né? Um teste, não é uma entrevista, hein? Em Itanhaém, que era regional. Quando eu cheguei lá, o engenheiro que ia me entrevistar me falou o seguinte termo, assim. Ele falou assim, eu vou falar uma coisa para você, eu estou precisando de um técnico pro Vale do Ribeira. Já vieram 3 aqui. E nenhum dos 3 aceitou ir pro Vale do Ribeira. Aí eu falei para ele, bom, eu conheço o Vale do Ribeira, não sou nascido, mas sou praticamente criado lá. Ele falou, então ele brincou comigo, então você já está contratado. Não foi nenhuma entrevista, essa pergunta me perguntou, ele só ficou sabendo que eu sou formado na Getúlio Vargas, né? Aí ele falou, bom, você já está, para começar, formado na Getúlio Vargas, uma das melhores escolas do Brasil, ele falou para mim, né? E eu vim para cá. Em 1970, a empresa expressou sua satisfação em colaborar com os serviços elétricos de registro. No periódico Folha da Baixada, edição especial que comemorou o aniversário de 26 anos de registro. Agradeço à minha amiga Noemi Bortoni, que me presenteou com uma cópia deste exemplar. Curiosamente, abaixo do texto da CESP, é possível conhecer o primeiro logotipo da história da ACIAR, que estava surgindo naquele ano. Neste mesmo periódico, a informação do nome do gerente e o encarregado técnico na época, senhor Carlos Arthur Pimentel de Godoy e Rosevate Marques. Uma curiosidade legal: em pleno 1970, para ligar para a CESP, bastava discar o número 492. Sim, os telefones em registro naquela época tinham apenas 3 dígitos. Esta foto da década de 70 mostra claramente que o escritório da CESP ficava em frente à Praça Joia. Em 1973, o jornal Tribuna, com a manchete "Registro lidera o progresso do Ribeira", trouxe uma citação importante sobre a CESP.
Quanto à distribuição de energia, a CESP, Centrais Elétricas de São Paulo S.A., através de um plano de melhorias, tem levado energia e iluminação a todos os bairros, atendendo ainda as indústrias que começam a se instalar na região. Na época aqui era muito difícil para trabalhar. Só tinha gerentes locais em cada cidade, não tinha distrito ainda. Na verdade, eu fui um dos primeiros, praticamente o primeiro elemento do distrito de registro. A iluminação pública na época muito deficitária. A gente brincava que se desse um trovão em São Paulo, desligava tudo aqui. Tinha uma subestação em registro e a subestação atendia registro, 7 base e Eldorado. Então Eldorado era ligado na subestação. Se fizesse um defeito em Eldorado e cair em subestação, que ficava todo mundo sem energia. E a gente tinha uma subestação em Pariquera que atendia Jacupiranga, Cajati e Cananéia. E só igual porque tinha uma subestaçãozinha velha lá. Linha alimentada em 69 kV kV. Além da energia, outros projetos avançavam no governo Laudo Natel. Já em 1981, uma revista intitulada apenas Registro, especial sobre a administração do então prefeito José de Carvalho, na página 15 é citado os órgãos estaduais que operam em registro. Mais abaixo em um trecho foi relatado o seguinte, abre aspas, a CESP, por sua vez, completa em 1981 15 anos de funcionamento em registro. A companhia absorveu o programa de eletrificação que era mantida pela USELPA. Já na página 33, uma ideia melhor sobre os avanços da CESP na época. Com o título CESP, na energia, uma amostra de quanto cresceu o registro. Além das belas fotos do centro de registro, os números de consumidores relatados. Em 1976, a cidade contava com 3.345 usuários de energia, enquanto em 1980 deu um salto para 5.068. Em 1992, a CIAR, que cuidou da iluminação de Natal em registro, fez um agradecimento à CESP da seguinte forma, abre aspas, é bom lembrar e agradecer a colaboração da Prefeitura de Registro e a CESP, que se empenharam na colocação dos fios e lâmpadas nas ruas, fecha aspas. Ao lado, vale registrar um antigo anúncio do Toyo Joia, ainda com seu logotipo antigo. E para quem não sabe, eu fui o responsável pela mudança da atual marca há mais de 10 anos. No ano de 1993, surgiu um novo jornal na cidade, intitulado de Jornal Regional. Curiosamente, sua primeira edição trouxe o nome da CESP em sua manchete principal. Abre aspas, CESP na mira da lei. Procuradoria aceitou a denúncia e vai investigar a suspeita de superfaturamento nas obras de eletrificação rural. Fecha aspas. Tudo que eu tenho hoje eu devo à CESP. Eu saí em 96, porque quando começou os burburinhos que a CESP ia ser privatizada, me aposentei e vim trabalhar por conta aqui. Voltei para a revista e vim trabalhar por conta aqui. Já em 1998, foi o fim da CESP. O Jornal da Orla trouxe o seguinte anúncio. Este assunto é da sua conta. A distribuição da CESP vai ser privatizada e vai ter um novo nome. Eletricidade e Serviços S.A. A Electro comandou a energia em registro e região até o ano de 2017, quando foi incorporada pelo grupo Neoenergia e mais tarde teve sua marca alterada para Neoenergia Electro. As fontes pesquisadas e os agradecimentos estão aqui, na descrição do YouTube. Um forte abraço e até a resenha de número 32.